Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje temos o Evangelho dos 10 leprosos, mas hoje é também o dia do Imaculado Coração de Maria. A lepra é uma mácula e justamente o coração de Nossa Senhora é imaculado, não tem mácula. A lepra é o símbolo, o sinal do pecado, e o coração de Maria é sem pecado. A lepra é o símbolo da heresia, e o coração de Maria é aquele que venceu todas as heresias no mundo inteiro. Hoje, então, vamos falar do Imaculado Coração de Maria. É também no Imaculado Coração de Maria que está a vitória sobre o modernismo, o progressismo, o liberalismo. O Imaculado Coração de Maria tem horror ao erro, como ele tem horror a tudo que ofende a Deus, tudo que se opõe à verdade e ao bem e ao belo. Nossa Senhora tem horror de tudo que é contrário ao que é próprio de Deus, que é a beleza. Por isso São Pio X queria que a gente rezasse. Ele dizia: eu quero que o meu povo reze na beleza. Daí a necessidade de a gente procurar cantar o gregoriano e cantá-lo cada vez melhor. A gente deve se esforçar, porque não é fácil alcançar algum nível de beleza, não é coisa bem difícil. E Nossa Senhora tem horror ao erro. A lepra é uma doença que causa repugnância. Ora, a lepra da alma devia causar infinitamente mais horror que todas as doenças da terra. Nossa Senhora pode ser chamada Nossa Senhora do horror, pois ela tem horror ao pecado, ela tem horror à heresia, ela tem horror ao liberalismo, ao progressismo e ao modernismo. Entre Nossa Senhora e o demônio, pai da mentira e pai de toda heresia, há uma guerra indescritível, guerra na qual nós estamos envolvidos, pois ela se trava sobretudo nesses tempos que irão daqui até o fim do mundo. Como todos sabem, há no envolto, em torno da devoção ao Imaculado Coração de Maria, que teve um grande impulso com as aparições de Fátima, mas já existia antes, com São João Eudes, no século XVII, havia já feito um ofício litúrgico em honra do Imaculado Coração de Maria. A nossa congregação do Père Mioire está consagrada ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Mas foi especialmente a partir de Fátima que essa devoção vai galgar novos degraus dentro da devoção do povo católico. E, como todo mundo sabe, Nossa Senhora revelou alguns segredos a Lúcia. E entre os segredos há um que até hoje está envolto de um certo mistério, pois se pensa que ele não foi revelado inteiramente. Esse segredo não deve excitar em demasia nossa curiosidade, pois Nossa Senhora não deseja alimentar em nós conhecimentos mais importantes do que aqueles que já foram revelados, que é o conhecimento de Deus. Esse segredo, ao contrário, deve excitar em nós o desejo de uma maior contemplação. Por que os santos sabem tantas coisas? Porque Nossa Senhora detém o mistério dos destinos da Igreja e da humanidade, porque ela está unida a Deus. E em Deus ela conhece todas as coisas. Queremos nós saber o que convém sabermos, então contemplemos a Deus. Contemplemos a Deus, e para chegar à contemplação de Deus há uma ordem. Essa ordem é a seguinte: é o estudo, em seguida a meditação, em seguida a contemplação. É como os degraus do altar: leitura, meditação, contemplação. A leitura é o primeiro passo. É o fato de recebermos algo de fora de nós. E não só é a leitura que nos proporciona isto, mas também o fato de ouvir. E, aliás, sobretudo pela audição, que a verdade da fé nos são comunicadas. Como diz São Paulo ao declarar, a fé vem pelo ouvido. Daí a importância para as crianças viverem o catecismo, a importância também dos adultos manterem esse contato com o ensinamento do catecismo, o ensinamento da doutrina revelada. É preciso escutar, pois assim Deus dispôs, assim Deus o quis. É um ato de humildade, receber algo que vem de fora, como um alimento. O alimento vem de fora,
O corpo se alimenta com o que vem de fora, e a alma também se alimenta com o que vem de fora. A revelação vem de fora. É o contrário do modernismo. O modernismo diz que a verdade vem de dentro, que ela nasce em nós mesmos, que nós procuramos em nós mesmos os princípios do sentimento religioso e, portanto, da fé. Todos esses erros querem que tudo venha de dentro de nós mesmos. Isto é o próprio do orgulho, pois o orgulho se basta a si mesmo. E assim que Lúcifer se separou de Deus, pois ele quis encontrar aquilo que é a sua própria vida, ele quis encontrar em si mesmo. O orgulho não quer receber, e o modernismo diz que a fé é um sentimento que nasce dentro de nós, que vem de nós. Daí os modernistas não gostarem dos dogmas, nem da hierarquia, nem de São Tomás, nem da escolástica, nem da teologia, nem do catecismo. Daí o Concílio Vaticano II não ter definido nada, nenhum dogma, nenhum ensinamento que se impõe de fora em nome de Deus. Contra esta tendência, contra esse orgulho, nós temos a leitura, nós temos a pregação, nós temos o estudo. Mas esse é só o primeiro passo. Depois do primeiro passo é necessário dar o segundo. E qual é ele? Ele está no Evangelho. Ele está na passagem que o evangelista São Lucas nos conta que Nossa Senhora, depois de ter reencontrado o menino Jesus no templo e de ter considerado todos aqueles acontecimentos, as palavras de Nosso Senhor, São Lucas diz que Nossa Senhora conservava todas essas coisas no seu coração. Conservar no coração é semelhante a saborear alguma coisa em nossa boca, um alimento, uma bala, um licor, um vinho excelente, algo que a gente remoe, que a gente retorna, que a gente guarda no coração e guarda na memória. Guardar no coração é meditar, é reter, é repassar, é reconsiderar. Hoje não se dá importância à memória no ensino e é um grave erro. Mas quem ama retém, pois saber de cor é saber com o coração. Cor em latim significa coração. Saber de cor é saber com o coração. Porque aquele que ama, ele retém aquilo que diz respeito ao objeto do seu amor. Ora, Nossa Senhora sabia de cor tudo que dizia respeito ao seu filho. Ela não só sabia de cor, mas revolvia no seu coração, no seu pensamento, todas aquelas verdades. É isto que se chama meditar. Meditar é repassar, reconsiderar. Como alguém que comprou um carro, ele entra no carro, ele sai, ele entra de novo, ele olha por baixo, olha pela frente, vai ver debaixo do carro, ele segura no volante, ele abre a porta, ele fecha, ele senta atrás, senta na frente, senta em cima do carro, ele fica todo contente, ele não fica cheio de encanto por aquele que ele acabou de comprar, se ele está contente com o carro dele. Pois bem, se a gente faz isso com as coisas mais simples, às vezes com um sapato, com uma mesa, com uma cadeira, com uma casa, quanto mais a gente deve fazer com as coisas divinas, que são infinitamente superiores às coisas criadas. Assim, Santa Teresinha pequenina ainda se escondia às vezes para pensar, e assim ela meditava sem saber ainda o que era isso. Ela pensava na eternidade, pensava em Deus, pensava na alma. A pequena Jacinta também, como ela dizia coisas muito profundas para uma criança da sua idade, uma religiosa lhe perguntou se fora Nossa Senhora que lhe ensinara tudo aquilo. Algumas coisas sim, respondeu ela, outras descobri sozinha. Eu descobri pensando. Gosto tanto de pensar. Pensar, meditar. Então, o segundo ponto. Não só ler, não só saber o que aconteceu, mas meditar. Pensar nessas realidades. Não pensar só nas coisas humanas, mas pensar nas coisas divinas. Isso significa meditar. Pensar nas coisas de Deus é meditar. Então temos esses 3 graus, 3 degraus: ler, meditar, contemplar. 3 degraus como os degraus do altar. 3 degraus, do qual o último e o principal é a contemplação. Contemplação é fixar o olhar no sol, como a águia, como dizem que a águia faz. O sol é Deus Ele mesmo, que a alma deve contemplar na obscuridade da fé, na luz obscura da fé.
e fixar a Deus, fixar esse objeto da nossa contemplação, que virá por um dom de Deus, sobretudo, mas que a alma deve se dispor, e dispor reservando no dia, sobretudo no domingo, um tempo para isso, um tempo em que ela vai prolongar o seu contato com Deus. No Menil-Saint-Loup, nessa paróquia, que se assemelhava um pouco à paróquia do Cura d'Ars, era costume no domingo, talvez até nos dias de semana também, depois da missa havia um grande silêncio. O Père Emmanuel havia ensinado a paróquia a fazer oração. Eles faziam 15 minutos de ação de graças, 15 minutos de oração. Oração. Eles haviam escutado o sermão, eles haviam escutado o Evangelho, eles haviam acompanhado todas as cerimônias, então a primeira parte estava feita. E depois da missa, eles remoíam, retornavam, reconsideravam aquilo que havia entrado nas suas almas durante a cerimônia litúrgica. E assim faziam 15 minutos de oração, 15 minutos de meditação. E, se Deus desse a graça a alguns momentos de contemplação. Contemplação é o ato mais elevado da oração. É um simples olhar voltado para Deus. É um silêncio de admiração. É um silêncio de adoração. Adoração é esse silêncio no qual a alma sai de si mesma e, diante da grandeza de Deus, se retém em silêncio. E entra no que se chama contemplação. Um objeto que ser tão grande, tão belo, que a alma esquece de si mesma. E naquele silêncio, lembra o que diz o Apocalipse, que houve no céu um silêncio de uma meia hora. Esse grande silêncio da alma, quando ela está diante de um objeto infinitamente belo, com o qual ela entra em contato pela fé e pelos dons do Espírito Santo. Um silêncio de adoração no qual a alma como ela se depara com o abismo da divindade e fica como que num êxtase de amor na obscuridade da fé. Não se trata de uma visão, trata simplesmente de uma contemplação na obscuridade da fé. A contemplação não consiste em ver alguma coisa com os olhos da carne. Contemplação consiste em ver com os olhos da fé. Eu tive mais empenho em não conhecer do que os outros têm em tudo saber, dizia Santa Teresinha, Menino Jesus. E ela, na sua vida de carmelita, na sua vida que deve ser também um modelo para a nossa, ela dizia que ela preferia, melhor do que ver, ela preferia a monotonia do cotidiano, desse cotidiano no qual a alma vive da fé, e que ela considera tudo à luz da fé. Isso dispõe a alma para contemplar a Deus na obscuridade da fé. O contemplativo vive da fé. Se ele estuda, se ele lê, se ele se informa, o que ele procura em tudo isso é esse Deus que é inacessível aos olhos da carne e mesmo inacessível à razão, mas que só pode ser alcançado pela fé, que é uma luz obscura, pois é uma luz que está acima da razão humana. Assim como uma luz forte demais cega os nossos olhos, assim a luz intensa da fé cega a razão, para reinar sozinha em nossa inteligência e conduzir nossa alma até o Rei dos Reis, que deseja se unir intimamente a nós. A contemplação é essa união que todo católico deve procurar. União que aquele homem que o Cura d'Ars interrogou certo dia tinha com Nosso Senhor. Esse homem, antes de ir para o trabalho, e quando voltava no final do dia, costumava entrar na igreja de Ars e ficava lá no fundo, perto da porta de entrada, e ali ele ficava em silêncio um bom momento. Um dia o Cura d'Ars perguntou a ele: o que o senhor faz aí todos os dias, na porta da igreja? Eu rezo, respondeu o homem.
E o que você diz a Nosso Senhor na sua oração? Perguntou Cora d'Ars. Nada, respondeu o homem. Mas se o senhor não diz nada, continuou Cora d'Ars, se o senhor não diz nada a Nosso Senhor, como é que então o senhor reza? E o homem respondeu essas palavras admiráveis, que deixavam Cora d'Ars transportado de alegria e de admiração. Eu olho para ele, respondeu o homem, e ele olha para mim. Eu olho para ele, ele olha para mim. Eis aí o que é a contemplação. Um olhar que sabe, um olhar não discursivo, um olhar simples para uma coisa que nos extasia, como alguém que, um grande artista, que contempla uma obra, uma pessoa de grande sensibilidade artística, que contempla uma obra, ou que escuta uma música que lhe admira e que ele sabe admirar, sabe compreender, sabe ver ali a que ponto chegou aquele artista. E diante de Deus é muito mais. Deus é infinito. Esse pouquinho de contemplação que a alma pode ter vale mais que tudo. São Inácio Loyola dizia que aprendeu mais nos momentos que ele teve de contemplação do que tudo que ele aprendeu depois nos livros. Por quê? Porque esse contato com Deus, que todos nós devemos procurar, todos nós devemos procurar ter um momento no dia, ou menos na semana, de oração, para pedir a Deus que nos comunique alguma coisa. E assim nós seremos mais fortes na crise da igreja. Se dizia de Dom Lefebvre que ele era um bispo que fazia oração. E foi por isso, talvez, certamente, que unido ao bom seminário que ele fez em Roma, essas duas coisas juntas, a doutrina e a contemplação, que fez com que ele não cedesse diante do progressismo, do liberalismo e do modernismo. Eis aí o que Nossa Senhora em Fátima veio nos ensinar. O mais importante em Fátima não são as aparições. O mais importante em Fátima não são os segredos. O mais importante em Fátima é o que vem depois das visões, depois dos segredos. É claro que as visões são importantes. É claro que o segredo é importante. Senão Nossa Senhora não daria importância a eles. E seria um grave erro da nossa parte não dar importância a esses segredos e querer saber o seu conteúdo. Mas o que é mais importante vem depois. Por quê? Porque há uma gradação. Leitura, meditação, contemplação. Contemplação é a melhor parte, que não nos será tirada, é aquela que une mais a alma a Deus. O mais importante em Fátima são as graças de união com Deus, que receberam Jacinta, Francisco e Lúcia. São as graças de união com o seu Imaculado Coração. O mais importante são essas graças de contemplação, como nós dizíamos dessa passagem do Apocalipse. E houve no céu um silêncio de uma meia hora. Isto é isto que Nossa Senhora veio nos ensinar, quando ela nos pediu de fazer, nos primeiros sábados, 15 minutos de meditação. Meditação que prepara essa contemplação. Ela é mãe de Deus e nossa mãe. E o que é ser mãe? Ser mãe é dar a vida. E que vida Nossa Senhora nos dá? Ela nos dá a vida da graça, a vida da alma, a vida da contemplação, pois é dela que tudo procede. 3 coisas permanecem, dizia São Bernardo: a palavra, o exemplo e a oração, mas a maior delas é a oração. E o que há de maior na oração é a contemplação. Os filhos devem se assemelhar à sua mãe, pois é dela que eles recebem a vida, é elas que ele ensina a andar, a falar, a rezar e a amar. O Imaculado Coração de Maria é por excelência, o Imaculado Coração de Maria por excelência vive só da fé, espera só em Deus, ama a Deus acima de todas as coisas. Ora, se esse coração é o coração da nossa mãe, Nossa Senhora é nossa mãe, é isso que ela vai nos comunicar. O Imaculado Coração de Maria é aquele que é
que é de uma pureza imaculada em tudo, imaculado em todas as virtudes, sobretudo nas virtudes teologais, que são as principais, que são pedidas na coleta de hoje. Coleta de hoje, esse domingo, nós pedimos a Deus, de maneira muito simples, isso que Nossa Senhora tem de maneira eminente e o que ela quer nos comunicar. Ó Deus onipotente e eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e fazei com que amemos o que ordenais, para que mereçamos alcançar o que prometeis. Então, se nós quisermos honrar o Imaculado Coração de Maria, nós devemos pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine a subir esses 3 degraus da oração: leitura, meditação, contemplação, para chegar até o altar do sacrifício e da reparação, que ela veio nos ensinar em Fátima. Esse altar onde, juntamente com o seu Filho, nós devemos nos oferecer a nós mesmos a Deus. Nossa Senhora nos facilitou essa ascensão, nos dando o terço, que é uma escola de meditação, e a meditação nos prepara à contemplação. Procuremos conhecer melhor o que Nossa Senhora nos pediu em Fátima. Hoje, no Catecismo, depois da ação de graças, falaremos da devoção ao Imaculado Coração de Maria e das condições para receber as graças prometidas por Nossa Senhora, das quais a maior delas é a de poder consolá-la e de reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E essa inclinação é fruto da contemplação. Tem pena do coração de tua mãe, disse Nossa Senhora a Lúcia, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Que ao menos nós possamos ser essas almas que façam um ato, um gesto, para retirar esses espinhos. Para isso, nós devemos ter uma fé imaculada, uma esperança inabalável e uma caridade insaciável. Que Nossa Senhora nos obtenha esta graça, pelos méritos infinitos de seu Divino Filho, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.